Ao atender gente no consultório, quase sempre está ali, enterrado como um sapo de macumba, o transtorno dos modernos, a síndrome do anti-homem. Tal síndrome causa o pior tipo de cegueira no sujeito, aquela na qual o miserável não enxerga o milagre da própria realidade, pois se torna incapaz de contemplar a vida que o cerca. Muito prazer, meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor. Este é o quadro Sempre um Trecho, e no trecho de hoje eu trago uma reflexão sobre esta questão da síndrome dos modernos, da síndrome do anti-homem. Vocês vão entender isso já já. Esse trecho ele é de uma crônica intitulada Somos Todos Imortais. Eu postei ela agora nesse final de semana. Então, se você quiser lê-la na íntegra, link está aqui no primeiro comentário fixado. Ok, meus caros, mas então vamos lá. A síndrome do anti-homem, né? O que essa síndrome causa no hospedeiro, digamos assim? O hospedeiro fica cego para a realidade, porque ele não consegue mais contemplar as coisas, olhar as coisas da vida real dele de maneira atenta. Então a vida vai ficando tediosa, ele vai ficando às vezes ressentido, ele vai perdendo a vontade mesmo de viver. E para explicar melhor essa síndrome do anti-homem, eu falo muito já do anti-homem, eu uso esse termo já há muito tempo. A primeira vez que eu ouvi falar no anti-homem, na verdade, foi com Nelson Rodrigues, que ele falava da anti-pessoa, né, em algumas crônicas que ele se referia ao ditador soviético Stalin, Joseph Stalin, né? Como Stalin, ele era um homem, um ditador, que ele não acreditava na transcendência, não acreditava na imortalidade da alma do homem. Ele obviamente era uma anti-pessoa, né? E eu, particularmente, peguei esse termo, só coloquei, em vez de pessoa, botei homem, é um anti-homem. Mas, de maneira geral, o anti-homem, para poder explicar para vocês, acho que talvez já dá para ter uma ideia, né? Eu gosto de me utilizar de um poema da Adélia Prado, que ela fala o seguinte: de vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Eis aí o anti-homem. A pessoa olha a pedra e só vê pedra. A pessoa só olha um ser humano e só vê carne, ossos e fluidos. Não vê substância, não vê uma alma espiritual, não vê uma transcendência, não vê nada. Só fica preso na matéria, né? Eu falei na última aula, né, que eu comento sobre niilismo e falo sobre Rusty Cole lá em True Detective, sobre essa questão da existência precede a essência, né? Então nós, os modernos, nós temos muito, na nossa visão de mundo, essa percepção de vida, assim, né? Não há uma substância que está antes do eu material. É como se não houvesse um eu substancial. Então nós só temos o eu material. Então é como se a vida do homem, e quando eu falo homem, eu estou falando de espécie, tá? Homens e mulheres, é óbvio, né? É como se a vida do homem começasse na matéria e se findasse na matéria. Só que o problema é esse: de maneira geral, você vai se transformar num anti-homem. E eu gostaria de me utilizar do exemplo também do Nelson Rodrigues, que ele fala de Stalin, né? Mas antes de Stalin, o que aconteceu, né, ali no século XIX? Nietzsche falou: Deus está morto. Não é que o Nietzsche deu essa opinião. Ele simplesmente estava olhando lá para a Europa e ele percebeu que as pessoas não tinham mais Deus como preceito fundamental em suas vidas, né? Então é daí que vem, né? Deus está morto. O problema disso tudo é que se Deus está morto para uma cultura, o que acontece? Essas pessoas, elas vão colocar outras coisas no lugar de Deus. Este é o problema. Porque o ser humano, como dizia Gustavo Corsão, ele é um ser que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Há uma sede de eternidade em nós. Há uma sede do amor mais alto em nós. Todos nós temos isso. Então, tanto é que talvez a realidade para muita gente, para todos nós, é buscar matar essa sede. Dostoiévski dizia o quê? Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, um vazio muito grande. Só que quando a gente mata Deus, quando a gente mata a transcendência, quando a gente mata a alma imortal, a gente vai buscar preencher esse vazio com as coisas materiais. A gente vai começar a endeusar coisas materiais. Pessoas, ideologias. Então, por exemplo, voltando ao Stalin,
Stalin endeusava uma ideologia, onde ele, basicamente, era o deus daquela religião, digamos assim. Tanto é que algumas pessoas veem Stalin como esse deus até hoje. Até hoje, isso é um absurdo. Até hoje, brasileiros comunistinhas de internet que comemoram o aniversário de Stalin. Um absurdo completo, entendeu? Um homem que olhava para pessoas, tirava suas dignidades e tratava-as como formigas, como meros números. Vocês já perceberam isso quando você começa a ler a história ali do comunismo, ou a história desses governos ditatoriais? O que você percebe? Que para esses ditadores, as pessoas são só carne e osso. Se eu precisar fuzilar um pessoal para me manter no poder ou para levar a ideologia que é a minha religião, eu vou fazer. Tanto é que nós temos milhões e milhões de mortos. Então o século XX foi o século sem Deus, onde nós começamos a endeusar cada vez mais pessoas, ditadores, ideologias. Olha que beleza. Parece... Ah, Guilherme, mas tu tá falando de um homem, sei lá, imagina Stalin, tu quer falar Stalin é muito grande, né, digamos assim. Só que aí que tá o ponto. Esta síndrome do anti-homem, ela também chega em nós meros mortais. Nós que não somos Stalin, que não temos o poder do Stalin. Então se vocês lembrarem, ou se vocês estudarem, vocês vão ver que ali na década de 60, depois 70, 80, nós tivemos duas revoluções muito fundamentais. A primeira, a Revolução Sexual, que já tinha como essa base de visão de mundo, esse materialismo, essa falta de esperança na imortalidade da alma, essa fuga aos prazeres sensíveis já estava ali. Depois, com a Revolução Tecnológica, tudo isso, toda essa visão de mundo materialista impulsionou, né, essa visão para as pessoas. Então, hoje, nós estamos em um mundo, eu até falo isso na crônica, né, onde o pão e circo, digamos assim, ele está muito apetitoso, ele está muito desejante. E aí o que acontece? Nós nos perdemos nisso. Nós nos apegamos a esses prazeres sensíveis, a essas distrações cotidianas. Principalmente, claro, não tem como não falar isso, principalmente o celular. Nelson Rodrigues, nosso querido Nelson Rodrigues, eu sempre trago ele aqui, ele dizia que a televisão matou a janela. E por que ele falava isso? Porque o Nelson ele tinha um hábito, depois que chegava do trabalho, ele abria a janela do seu apartamento lá no Rio de Janeiro, acendia um cigarro e ficava observando o movimento. Enfim, ficava ali na janela observando o movimento. A vida real, a vida concreta acontecendo. Ficava contemplando a realidade. Então imaginem, se a televisão matou a janela, o que dirá o que um celular é capaz de matar? Mata a janela, mata a porta, mata a própria televisão. Como já recebi pacientes no consultório, que os miseráveis não conseguem sentar no sofá para assistir um filme de 2 horas sem sair do filme. Por quê? Porque tá o celular ali apitando, pô. A cabeça está cheia de informação. E esse é o ponto da contemplação. O que acontece aqui? Quando você está com muitos estímulos, esses estímulos são ruins por quê? Porque eles te tiram da tua própria realidade. Então por que o Nelson falava que a televisão matou a janela? Porque a televisão tirava você da tua própria realidade concreta, da tua pessoalidade. Então, por exemplo, imagina assim, pô, isso no consultório é muito comum, né? O casal, eu atendo alguns casais também, né? Então, onde é que começa muitas vezes a bancarrota dos relacionamentos? Os casais não se olham mais, os casais não se contemplam mais. Os casais chegam à noite em casa, depois do trabalho, em vez de se olharem, conversarem, se contemplarem, o que eles fazem? Cada um senta no sofá ali, um vai do lado, outro do outro, cada um pega a sua distração, o seu celular, e esse celular mata a janela, mata a TV, mata o outro, pô. E no celular, nas redes sociais ali, você fica vendo, você fica desejando tudo, vidas de outras pessoas. Você recebe notícias do mundo inteiro, seja de política, seja de qualquer coisa. O problema é esta vida aqui, ela pode ser interessante, mas ela não é a sua vida concreta, aqui ó, material concreta, na qual eu olho para o meu marido, eu beijo meu marido, eu amo ele, eu converso com ele.
Ele é mais concreto do que o celular. Quando eu troco a minha vida concreta e real por essas distrações modernas, por esse pão e circo moderno, eu acabo me tornando um anti-homem. Eu acabo olhando pedra e vendo pedra. Eu acabo olhando o meu marido e só vejo um amontoado de carne e ossos, entendeu? A minha esposa também, um amontoado de carne e ossos. As pessoas, a natureza, as coisas, a minha própria vida. Eu não consigo contemplar mais nada. Vocês percebem isso em vocês? Bom, isso eu já percebo há algum tempo, né? Tanto é que, certa feita, eu escrevi uma crônica intitulada Saia na Rua e Caminhe. Porque se a gente for olhar para a vida moderna, assim, a coisa está tão confortável, né? De maneira geral, assim, quer dizer, você tem carro, você tem aplicativos, você tem Uber, você tem iFood, você tem internet, você tem celular, você tem ar-condicionado, sei lá. A ponto de muitas vezes, com tantas distrações, com tantas facilidades, você não conhece o teu vizinho. Você não sai mais a pé na rua, sem fone de ouvido. Tipo, você está ali, instalado na realidade, com todos os teus sentidos prontos, preparados para receber um mundo concreto e real. Porque normalmente o mundo moderno é isso, né? A gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não posso só caminhar na rua e contemplar uma árvore, contemplar o céu, contemplar o meu vizinho, cumprimentar os vizinhos. Não, eu saio na rua, eu já saio com o celular aqui, um fone aqui, porque nós temos essa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que esse é o problema também, porque aí fica tudo meio que pela metade. Não é à toa também que nós vemos, né, num mundo onde os diagnósticos de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estão altíssimos. No fundo, isso aí é só excesso de estímulo. A pessoa está tão acostumada a ter vários estímulos a toda hora, novidades a toda hora, novidades de uma vida irreal. Irreal em que sentido? Não que aquela vida que ela está olhando na internet não seja real, mas para ela mesma não é uma coisa real de fato. Porque a coisa mais real e concreta é a própria vida dela ali, ó. Aqui, ó. A minha esposa, a minha casa, meus pacientes que chegam aqui. Isso é a coisa mais concreta que existe. Isso que me dá nos nervos, assim, cara. Aí fica lá o marido vendo teorias e política e não sei o quê, e debatendo na internet, e Lula e Bolsonaro e não sei o quê, bababá. Primeiro, ele não vai mudar bosta nenhuma. E segundo, quanto mais ele fica nesse mundo artificial, porque é muito artificial mesmo, ele deixa de contemplar a sua própria realidade. Ele passa a olhar para a sua vida real e só vê, sei lá, só vê tédio, só vê coisa banal. Ele não consegue ver o extraordinário no ordinário. Ele não consegue ver o extraordinário na vida comum, porque ele não consegue mais contemplar. Guilherme, o que é contemplar? Esse movimento de contemplação. Primeiro a gente precisa entender o que é meditar, né? Meditar, meus caros, isso é um exercício que eu acho que todo mundo deveria fazer. Meditar não é simplesmente pensar, né? Pensar em ideias e tal, ir de uma ideia a outra, não. Meditar é você ir na origem das suas ideias. Outra hora eu falo melhor sobre isso aqui, tá? Mas não é só pensar na vida, é você meditar e na origem do porquê às vezes você age de tal forma, do porquê aquela pessoa te encanta tanto. Isso é meditar. Quando você meditou muitas coisas, você chegou na origem de muitas coisas. E quando você chegou na origem de muitas coisas, você consegue olhar essas coisas de fora, essas várias meditações, e agora você consegue contemplar as coisas. Tanto é que Aristóteles falava, né, da contemplação, né, do sumo bem. Este é o sumo bem, é uma vida contemplativa. Por isso que os religiosos também têm muito disso. Vida contemplativa. E aí eu vou tentar descrever para vocês o momento de contemplação. Isso aqui é de uma crônica, já uma crônica antiga, tanto é que ela nem está no meu Substack, lá no Memórias e Confissões. Outra hora eu posto ela lá. Mas eu escrevo o seguinte: acho que fora no ano de 2021 que fui visitar meus pais, lá na Serra Gaúcha. E tive um dos momentos mais felizes e contemplativos da minha vida. Eu estava sentado na varanda, ao fim da tarde, tomando café. Ao meu lado estava a minha mãe e a minha esposa conversando. Em frente à varanda, há um gramado extenso. Ali, o guardião, o cachorro da família, corria de um lado para o outro, atrás de uma bolinha que minha sobrinha, Ana Laura, jogava para ele. Ao fundo, o sol se punha por detrás de um campo verdejante, ao mesmo tempo que eu ouvia as risadas da Aninha, as passadas do guardião sobre a grama,
o gorjear dos pássaros, as mulheres da minha vida conversando, lembrei-me da minha infância e de tudo que acontecera até ali. Olha a meditação aqui, né? Havia tanto significado naquela cena na qual eu estava vivendo que fui invadido por um antegosto do paraíso. Eu só agradeci a Deus. Era como se naquele momento eu pudesse morrer, pois essa cena fez todo o filme da minha vida valer a pena. Então, essa descrição aqui, este parágrafo, eu tentei realmente descrever o que é um momento de contemplação. E de como esses momentos, eles nos atravessam a ponto de chegar numa certa eternidade. Você deseja que isso aqui dure. Toda vez que eu leio isso e me lembro deste momento, há algo de bom em mim. Eu sinto algo bom. Só que imagina, meus caros, imagina que se em vez de eu estar ali atento para a minha vida concreta e real, eu estivesse com o celular na mão, vendo, sei lá, quem curtiu a minha foto no Instagram. Eu estaria fodido, eu teria perdido este momento no qual eu pude contemplar a minha vida concreta e real, e hoje poder falar desse momento para vocês e trazer este momento à tona. E quando eu trago este momento à tona, há algo bom dentro de mim, há uma coisa boa que vem para mim. Vocês percebem? Vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Então, assim, se atentem no mundo moderno, cuidado com o pão e circo, saiam na rua, caminhem, tentem fazer uma coisa de cada vez. Olhem, contemplem as pessoas que vocês amam, contemple a natureza, saiam dos estímulos, tentem fazer uma coisa de cada vez. Tudo isso faz você sair dessa síndrome do anti-homem e começar realmente a ver um valor substancial na vida humana. Você para de ser um cara que está sempre com tédio, sabe? Nada te agrada. É uma merda viver assim. Sempre desejando tudo ao mesmo tempo, e aí aí gasta essa energia com coisas que às vezes não precisava. Em vez de ela colocar essa energia na vida concreta dela, ela fica colocando nos recônditos aí da internet, né? Enfim, meus caros. Espero que tenha ficado claro. Contem comigo, fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.